Paz de Cristo, irmãos. Vou compartilhar agora uma mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração nesses últimos dias aqui, nessas últimas semanas. E eu vejo assim que é muito importante para o nosso entendimento nesse tempo agora do fim, né? Que cada vez mais se aproxima, que cada vez mais que a gente está vendo aí os acontecimentos, as profecias que está acontecendo em Israel, que esse acordo de paz pode ser o último acordo de paz daquele povo, né? Dos judeus. E diante disso tudo é tempo está na hora da gente pensar na questão do avivamento da igreja, né? De maneira que a gente venha voltar para o entendimento da igreja primitiva, né? Quando Jesus fala, quando este evangelho for anunciado em todo o mundo. Quer dizer, aquele evangelho que a igreja primitiva, o entendimento que a igreja tinha, né? O fundamento dos apóstolos, que era anunciado. Que no decorrer do tempo, no passar do tempo, aquele entendimento foi sendo, de certa forma, alterado, né, por várias apostasias, né? O próprio João vai falar que o espírito do anticristo já estava agindo naquela época, né? E durante todo o tempo, muitos entendimentos, né, foram introduzidos que não condizem com a verdade, que era a base do entendimento da igreja primitiva. Então eu vou trazer vou falar nessa mensagem sobre culto, adoração e congregação. Tentar dividir, né, mostrar o que é culto, o que é adoração e o que é congregação. Vou começar por culto. Culto na Bíblia, né? Quer dizer, na Bíblia a palavra culto carrega o sentido de serviço. No original grego, o termo é latreia, que indica qualquer tipo de serviço prestado a Deus, inclusive atos de adoração. No hebraico, a raiz da palavra é avod, que também significa servir. Então, toda vez que nós depararmos com a palavra culto na Bíblia, se eu não me engano, a palavra culto é citada 3 ou 4 vezes, ou 5, não tenho certeza, a gente tem que entender que aquela palavra culto está ligada a serviço. Latreia no dicionário Strong quer dizer serviço retribuído por salário. Qualquer serviço ou ministério, serviço a Deus, serviço e adoração a Deus de acordo com os requerimentos da lei levítica. Eles prestavam serviço, né? Culto. Eles prestavam culto, serviço no templo ou na tenda do deserto. Então, culto, né, é um serviço prestado. Realizar serviços sagrados. É um culto. Aí Paulo vai nos trazer em Romanos 12:1, né, o verdadeiro culto para o nosso tempo, para o tempo da nova aliança, né? Aí Paulo vai dizer assim em Romanos 12:1: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Paulo deixou bem claro aqui que hoje, pela nova aliança, o nosso serviço é apresentar o quê? Os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que o meu corpo tem que ser sacrificado a todo tempo e a todo momento, a todo instante. Quando eu abro os olhos ao amanhecer, ao fechar dos olhos a dormir. Esse é o culto que Paulo está dizendo aqui, o nosso culto racional, né? Apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável.
O que é apresentar os nossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável? É nos mantermos santos a todo tempo. É não dar lugar à carne, à carnalidade, à nossa natureza humana, é não dar lugar ao pecado. Esse é o nosso culto constante e permanente. Diferente dos levitas, eles prestavam seus cultos, os seus serviços, dentro de um templo, que era o templo que era sagrado. Porque no lugar santo dos santos daquele templo, que era o local separado pelo véu, ali estava a glória de Deus. Então eles tinham que prestar culto naquele templo. Templo quer dizer lugar para prestar culto. Então Paulo vai nos apresentar qual é o culto da nova aliança, o nosso culto racional. É ir a um templo, estar dentro de um templo, entendendo que ali Deus estará lá dentro, a presença de Deus estará lá dentro? Não. E eu vou mostrar por que não é. Não estou falando aqui por meu entendimento, mas a palavra de Deus nos mostra isso. Eu não preciso ir a um templo prestar culto, prestar serviço, né? Quer seja de adoração, né? Quer seja de louvor, quer seja de fazer alguma coisa para Deus, porque quando a gente fala culto, é serviço. Então não preciso ir num templo prestar serviço a Deus. Mas o que é um culto no seu sentido completo? Tudo que eu faço, todo o meu mover ou agir para Deus. Então meu culto começa na minha consciência, no meu pensamento. Quando eu movo um pensamento a Deus, uma oração, ou uma vontade, qualquer mover que começa dentro da minha consciência já é um culto, já é um serviço. Eu posso prestar culto a Deus adorando, louvando, orando. Já é um mover meu para com Deus, já é uma ação minha para com Deus. E só que esse mover pode ser em qualquer lugar. Hoje, nós prestamos culto a Deus constantemente com os nossos corpos, porque é por meio dos nossos corpos que nós pecamos. É pela minha língua, é pela minha mão, é pelos meus olhos, né? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Essas coisas não vêm de Deus, mas vêm do mundo, não é assim que fala a palavra? Então hoje nós pecamos por intermédio dos nossos corpos. Então nós precisamos sacrificar os nossos corpos constantemente. Esse é o culto racional constante. Eu não preciso ir a um lugar para fazer isso. Eu não preciso estar num templo que é um lugar para prestar culto, para fazer isso, como os levitas faziam. Mas por quê? Por que eu estou falando isso? Porque em Hebreus 10:11 vai nos dar esse entendimento. O nosso culto, quer dizer, serviço, é apresentado diante do Santo dos Santos do céu. Não mais como os levitas, que prestavam seus serviços em templo construído pela mão dos homens. Paulo vai falar isso em Hebreus 10 todo, ali dentro do Hebreus 10 todo, ou Hebreus 9, não me lembro, ele vai falar isso, né? Que ele vai mostrar, né, a transição da lei para a nova aliança, né? Pelo sangue derramado do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Hebreus 10, 11, ele vai falar que nós já temos acesso ao Santo dos céus, onde verdadeiramente está Deus. Então eu vou ler Hebreus 10, 11 aqui. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca jamais podem remover pecados. Era o que os levitas prestavam, né? Aí ele vai falar no versículo 12, Hebreus 10, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, Paulo mesmo está nos exortando, está nos dizendo que hoje nós temos acesso ao Santo do Santo Celestial por meio do sangue derramado do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala assim,
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então hoje, por Cristo, o nosso sumo sacerdote celestial, o que intermedia, é o nosso intermediário entre Deus, né? Há um só Deus e um intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, né? Com ele hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos. Então, por hoje também sermos sacerdotes, ou seja, representantes de Deus na terra, né? Hoje somos sacerdotes, cujos fundamentos são os fundamentos dos apóstolos. Nós somos hoje representantes de Deus na terra. Hoje os nossos serviços são para Deus aqui na terra. Porque a palavra de Deus vai falar que nós fomos eleitos e separados antes da fundação do mundo. Em Efésios 1, para andarmos o quê? Em santidade e irrepreensíveis em amor. Então, qual é o nosso culto constante, permanente e diário? É apresentar os nossos corpos santos diante de Deus. Esse é o nosso culto. É sacrificar os nossos próprios corpos. É morrer para o mundo, literalmente, com Cristo. Então, para aprofundar esse nosso entendimento sobre culto, que é serviço, eu vou ler Efésios 1:3, que diz assim, ó. Eu vou ler primeiro o título que eu coloco, tá? Fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Vamos lá, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então a nossa eleição, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis em amor, nesse tempo da promessa do Espírito, nesse tempo em que a graça de Deus veio sobre nós, em que Deus nos deu o seu Espírito, as primícias do seu Espírito, para que pelas primícias do seu Espírito nós pudéssemos hoje ser sacerdotes de Deus aqui na terra, representantes de Deus na terra. Com isso ele nos deu os frutos do Espírito e os dons do Espírito, porque temos as primícias do Espírito de Deus em nós. Ele vai falar da divina semente que há em nós. Se eu não me engano, o livro de Pedro, não me recordo. Então Deus nos elegeu para sermos santos. Eu tenho que optar. Eu tendo o Espírito de Deus agora, que eu crio, eu só posso crer. Se eu tiver o Espírito, só posso falar Jesus Cristo é o Senhor. Paulo vai falar Senhor. Paulo vai falar que nós só podemos falar Senhor Jesus pelo Espírito. E se hoje eu falo, é porque eu tenho o Espírito, eu tenho a fé, né? Para crer em Cristo como nosso Salvador. Então a gente percebe que fomos eleitos antes da fundação do mundo para prestar este culto racional, este serviço racional que é permanente, constante. Então eu vou ler agora Efésios 2:10, e o título é assim, ó, fomos eleitos para fazer a obra de Deus. Então, fomos eleitos para fazer a obra de Deus. Efésios 2:10 vai falar assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Fomos eleitos para fazer as obras de Deus. Então eu tenho que sacrificar todo o tempo a minha carne para permanecer no Espírito fazendo as obras de Deus. Não tem outro caminho. Isso é sacrificar meu corpo diariamente, apresentar meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o culto racional. Eu não preciso ir num templo para fazer isso. Eu não preciso ir num templo, um lugar para cultuar, para fazer isso. Eu cultuo a Deus a todo tempo. Nós prestamos o nosso serviço a todo tempo a Deus. E Paulo vai dar a instrução para como prestarmos esse culto, como nos apresentarmos santos diante de Deus o tempo todo. Aí Paulo vai lá em Efésios 5 e vai falar, vai nos mostrar. Aí ele vai lá, diz assim, Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, imitadores de Deus, como filhos amados,
e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversações torpes, nem palavrões vãs, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, ou só referir é vergonha, o que eles fazem em oculto. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender com a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo, a igreja. Não obstante vós, cada um per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Então Paulo dá a orientação de como você andar em santidade o tempo todo. Depois vai ter outros textos que ele vai falar aos filhos como devem agir com pais, os pais como devem agir com os filhos, os servos como devem agir com o seu senhor, e como o senhor deve agir com os seus servos. Paulo nos dando a orientação de como a prestar esse culto racional todo o tempo. Então, com esse entendimento, a gente agora já sabe o que é culto. Culto não é, hoje, nos dias de hoje, não é você ir para um templo cultuar.
achando que Deus está dentro de um templo. Não. Eu aqui não estou dizendo que nós não temos que nos reunir, que nós não temos que nos congregar. Nós temos que congregar, nos reunir sim. Num edifício, mas não num templo. Num edifício, num galpão, numa casa, mas não num santuário. Porque hoje nós não oferecemos nossos cultos agradáveis, nossos cultos víveis e agradáveis a Deus em santuário. Porque para nós o nosso santuário é celestial. Porque como eu mostrei aqui em Hebreus, hoje em Cristo nós temos acesso ao Santo dos Santos. Agora, como eu já falei de culto, agora eu vou falar de adoração. Adoração. Adoração faz parte do culto. Mas ela tem um entendimento também de adoração. Ela tem também o seu entendimento. A adoração é um culto. Mas o culto não é uma adoração. Entendeu? Então, a gente tem que entender o que é adoração. Como fazemos e onde podemos fazer. Então, em João 4:21, Jesus vai dizer assim: disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Pronto. A nossa adoração é em espírito e em verdade. Também a todo momento, a todo tempo. Nós podemos estar todo o tempo no trabalho, meditando no Senhor, cantando louvores, adorando, orando. A nossa adoração é constante. E o próprio Jesus falou aqui, não é nem lá, né, em Samaria, nem lá em Jerusalém. Porque vem um tempo que não vamos adorar em um lugar ou em outro, mas a todo tempo, a todo momento, prestar o nosso culto de adoração a Deus em qualquer lugar. Não necessariamente eu tenho que ir a um templo, que hoje em dia não vamos a templo, porque não temos mais santuários. Hoje em dia nós temos o quê? Um local para reunião. Então eu não preciso ir para um local para reunião, né, para congregar, para só ali eu pensar que eu posso adorar a Deus. Eu posso adorar a Deus em qualquer momento, em qualquer instante. Vamos lembrar, Jesus não falou assim, destrua esse templo que eu erguerei em 3 dias? Hoje nós somos os santuários vivos de Deus, porque estamos no corpo de Cristo. O Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Então hoje, antigamente eles iam buscar a luz no templo, não é isso? Os levitas não eram os sacerdotes, os representantes de Deus na terra para as outras tribos, as 11 tribos, né? Hoje nós somos sacerdotes de Deus para o mundo. Então hoje nós levamos a luz para o mundo, porque hoje nós somos realmente o santuário de Deus. Paulo vai falar que somos templos de Deus, porque temos o Espírito de Deus. Em João vai falar que o Pai e o Filho fazem morada em nós. Então, nós não precisamos ir buscar luz. Hoje nós somos a luz que levamos para o mundo, para aqueles que estão precisando de luz. Esse é o segundo entendimento, a adoração. E agora, para finalizar, eu vou trazer o entendimento de congregar. A importância de congregar, de se reunir. Então, a primeira igreja fundada pelos apóstolos, está lá em Atos dos Apóstolos 2,46, vai dizer assim, Atos 2,46, diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, olha só, diariamente, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. A igreja primitiva, que teve esse entendimento, que teve o entendimento da mensagem da cruz, né, da ceia do Senhor, a importância da ceia, o repartir, o estar ali e fazer aquilo em memória dele, partir o pão, né, como lembrar a nova aliança, né, a nova festa da nova aliança, que é a ceia do Senhor. Eles faziam isso, eles compartilhavam o que tinham, porque o outro texto vai pegar o Ato dos Apóstolos 2 todinho ali, do começo, a gente vai ver que eles compartilhavam o que tinham, tudo era comum para todos. Mas o mais importante aqui, disso tudo, é que eles congregavam todo dia, eles estavam juntos todo dia. Mas com qual o objetivo deles congregarem lá no pátio do templo? Né? Se reunirem no pátio do templo? Para estudar a palavra, para aprender da palavra de Deus. Se congrega para aprender a palavra, porque é a palavra que aumenta a nossa fé, e é a palavra que nos edifica, que nos aperfeiçoa.
É pela palavra que somos aperfeiçoados, pelo entendimento da palavra, conhecendo Jesus Cristo. Então eles congregavam para aprender a palavra, principalmente, mas não só para isso. Aí eu vou mostrar passo a passo a importância do congregar. Título: congrega-se para o aperfeiçoamento dos santos mediante ouvir a palavra de Deus por meio de pregações, estudos, seminários. Por isso a importância do congregar. Vamos lá, Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Olha aqui o objetivo. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Senhor, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então congregamos para aprender, para chegarmos, para conhecermos o Filho de Deus e chegarmos à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então a importância de congregar. Se eu quero chegar à perfeita estatura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, eu tenho que estar congregando, aprendendo, ouvindo as pregações da palavra, os ensinamentos sempre. Entendeu? Eu preciso disso. Senão, eu vou fadar, minha fé vai morrer, vai enfraquecer. Então é a principal importância do congregar. Congrega-se para correção mútua entre os irmãos. Congrega-se para correção mútua entre os irmãos. Hebreus 10, 24. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vezes o dia se aproximar. Admoestai-vos uns aos outros. O que é admoestar? No dicionário: avisar alguém da incorreção do seu modo de agir, pensar, etc. Censurar, repreender. Advertir alguém da maneira branda sobre alguma coisa, aconselhar. Então a gente também se reúne para um aconselhar um outro, um corrigir o outro no erro, um mostrar o erro do outro para que ele venha se corrigir. Então por isso que Paulo fala: se congrega para admoestai-vos uns aos outros, para que haja correção entre um e o outro, mostrar o erro do outro para que o outro venha a ser corrigido, mas isso tudo com amor, entendeu? Com mansidão, com brandura. E o outro motivo para se congregar: congrega-se para abençoar e ser abençoado pela diversidade de dons de cada irmão. A manifestação do Espírito é concedido a cada um visando um fim proveitoso. Então o Espírito se manifesta em cada um de nós com um fim proveitoso, quando a gente se congrega, para que aqueles dons venham abençoar um ao outro. O meu dom abençoar o outro irmão, o dom do outro irmão me abençoar, o do outro abençoar o outro. Porque é quando se congrega que são manifestos os dons. Dom de cura, dom de línguas, dom de profecias e todos os outros dons que são apresentados. Eu vou ler aqui Coríntios 12, 4, que vai apresentar esses dons. 1 Coríntios 12, 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então a manifestação do Espírito é para um fim proveitoso. Porque a um é dada a medida, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de cura,
e a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito. Um só é o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Somos corpo de Cristo. Então a importância de estarmos juntos, unidos, congregando, também é para que haja manifestação dos dons, para que haja milagre, cura, libertação, cada um com o seu dom, cada um com o que o Espírito de Deus vir a se manifestar, com vistas, proveitosa, para que haja proveito ali naquele meio, naquele grupo, naquele corpo que se reúne e congrega. Então, queridos, a gente agora tem entendimento o que é culto, o que é adorar e o que é congregar. Cultua-se a Deus em todo lugar, a todo momento, com os nossos corpos, nos apresentando de que maneira? Irrepreensíveis, nos apresentando a todo momento a Deus, ao Santo do Santo Celestial, nos apresentando santos e irrepreensíveis em amor. Quando fazemos isso, quando mortificamos a nossa carne, deixando de nos inclinarmos para a carne, mas sim, passando a nos inclinarmos para o Espírito, ouvir a todo tempo a voz de Deus, nós estamos prestando nosso culto racional. Adoração. Jesus falou que não precisa mais ir a um lugar para se adorar. Eu não adoro a Deus em Jerusalém e nem não adoro Deus em Samaria. Eu adoro Deus em espírito e verdade aqui, ó, na minha consciência, no meu coração, na minha devoção, na maneira como eu me prostro, na maneira como eu me rendo ao Senhor a todo tempo, a todo momento. Eu não preciso ir a um templo ou ir a um edifício, a um lugar para adorar a Deus. E congregar é fundamental, como eu falei, é fundamental, porque no congregar a gente aprende a palavra, nós somos edificados, aperfeiçoados, fortalecidos por aprender a palavra, né? A gente congrega para aprender a palavra, para corrigir os irmãos, admoestando uns aos outros, e para abençoar e sermos abençoados pelos dons que serão manifestos pelo Espírito Santo de Deus ali naquele meio, os dons que são dados a cada um de nós segundo a vontade de Deus. Entendeu, irmãos? Então, diante disso, primeiramente, não deixe de congregar, para que haja o teu aperfeiçoamento, para que haja o teu crescimento, até que você chegue à perfeita plenitude de Cristo, a perfeita estatura de Cristo, e que haja unidade de fé, todos com a mesma fé. Então não deixe de congregar. Se você ficar sozinho, você vai entender o quê? A cair, tombar, tropeçar, porque sua fé vai enfraquecer. E outra coisa, e outro entendimento: cultue a Deus a todo momento, preste os seus serviços a Deus a todo instante, a todo momento. Não pense que você só presta culto quando você vai se reunir em um edifício. Eu falo edifício, não falo templo, porque não temos mais templos, não temos mais santuários terrenos construídos pela mão dos homens. Nós somos o templo de Deus, nós somos os santuários vivos de Deus. Temos as primícias do Espírito Santo de Deus para levar a luz ao mundo. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, lá o Senhor Jesus Cristo estará. Esse é o nosso culto. E adoração a todo tempo, a todo momento. Contudo, nada impede que quando estivermos congregando, possamos adorar. Porque a adoração, quando se está em união com o corpo, é uma adoração mais forte, mais plena. Certo? Com uma oração, o corpo unido não vai ter uma oração mais forte? O corpo unido não vai ter uma adoração mais assim, vamos dizer assim, mais forte para Deus? Então, quando se congrega, também adoramos e louvamos. Nada impede. Lembra Paulo e Silas? 2, não formam ali uma igreja quando eles estavam na prisão?
À meia-noite, eles não louvaram e oraram a Deus. O que aconteceu? Um terremoto. Um terremoto aconteceu ali. E as portas das cadeias se abriram. Entendeu? Então, que fique guardado no entendimento de cada um de vocês, para que também por essa mensagem vocês sejam edificados. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Um forte abraço para todos.